Oi, pessoal! E hoje vamos falar das funções periódicas enfatizando a função cosseno. Função cosseno. Denomina-se função cosseno a função de domínio R e contradomínio também R, que associa cada número real x ao número real cosseno de x, ou seja, y é igual a cosseno de x, ou f de x é igual a cosseno de x, que é a mesma coisa, y e f de x. O domínio e o contradomínio da função cosseno são iguais aos reais, ou seja, tanto o domínio, a gente diz que é R, quanto o contradomínio, também é R. O gráfico da função cosseno. Assim como fizemos para traçar o gráfico da função seno, vamos utilizar os valores de cosseno de x para x pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π, já conhecidos da circunferência trigonométrica, né, pessoal? Para obter alguns pontos x e y pertencentes ao gráfico da função dada por f de x igual a cosseno de x, assim teremos. Aqui a gente tem a circunferência trigonométrica, né, para ajudar a situar, tá certo? E aqui temos a nossa função cosseno de x. Lembrando que a gente já fez o estudo dos sinais, né, por quadrante, e isso auxilia muito a compreender a leitura do gráfico, tá, pessoal? Observe aqui que, diferentemente do seno, né, da senoide, a gente tem aqui o cosseno iniciando aqui no 1. Aí do 1, a gente vai chegar aqui, ó, a π, que é menos 1. Vamos passando aqui, a gente já passou aqui por π sobre 2, que é 0, tá certo? Aí vamos chegando aqui, ó, a 3π sobre 2, que é a mesma coisa que 270, né? Também é 0, tá? Já vimos isso lá na circunferência trigonométrica. E daqui, ó, vamos caminhando até 2π, que torna a C1, né? Quando a gente dá aquela volta completa, tá bem? Como o domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais, a curva pode ser estendida para valores de x menores do que 0, né? São os negativos aqui, e maiores do que 2π, também, tá certo? Aqui, ó, maior que 2π. Assim, obtemos a curva a seguir, que é o gráfico de y, né, que é igual a cosseno de x, tá? Lembrando aqui que os períodos eles vão se repetindo, tá, pessoal? Da mesma forma que a gente viu lá na função seno. Observe que ocorre com a função y igual a cosseno de x no intervalo fechado de 0 a 2π. A gente observa aí que de 0 até π sobre 2, a função decresce e vai de 1 a 0, tá? Aí, de π sobre 2 até π, a função ainda decresce, de 0 até menos 1, tá? Aí, aqui de π até 3π sobre 2, a função cresce, vai de menos 1 a 0. E aqui de 3π sobre 2 a 2π, a função continua a crescer de 0 a 1, tá? E lembrando que esse período vai se repetindo infinitamente. O conjunto imagem da função, né, y igual a cosseno de x, é o intervalo que vai de menos 1 a 1. Lembrando que aí é o conjunto imagem, tá certo? Isto é, o cosseno de x vai estar entre menos 1 e 1, contando com o menos 1 e com 1. Assim, como no caso da função seno, a função cosseno também é periódica e se repete a cada intervalo de 2π, como nos intervalos que vimos anteriormente. Por exemplo, menos 2π até 0, 0 até 2π, 2π até 4π. Além disso, observamos o gráfico também, né? Percebemos o seguinte, que cosseno de x menos 4π vai ser igual a cosseno de x menos 2π, que é igual ao cosseno de x, que é igual ao cosseno de x mais 2π,
que é igual ao cosseno de x mais 4π. Ou seja, o cosseno de x mais 2kπ vai ser sempre igual ao cosseno de x. E k é um número inteiro, né? Pertencente aos números inteiros. Assim, utilizando o raciocínio análogo ao usado para determinar o período da função seno, podemos concluir que o período P de uma função dada por y igual a cosseno de cx mais d, com c e d reais, e c obrigatoriamente diferente de zero, afinal de contas a gente tem aqui ele no denominador, não dá para ser zero, tá? Então o período vai ser sempre 2π dividido pelo módulo desse c aqui, tá certo? Módulo, porque é um número positivo ou negativo, vamos considerá-lo positivo. Por exemplo, para a função f de x igual a cosseno de x sobre 4 menos π sobre 3, o período vai ser o quê? Qual o número que antecede aqui o x? Nesse caso, 1/4, tá? Então, o período vai ser 2π sobre módulo de 1/4, que vai ser aquela velha ideia da fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Fração de fração aí. Então, 2π vezes 4 é igual a 8π. Esse período é de 8π, o período dessa função. Vimos que o seno do complementar de um arco é igual ao cosseno desse arco. Ou seja, temos aí o seno do complementar igual ao cosseno, tá? Essa relação ela continua válida para as funções trigonométricas também. Isso significa que os gráficos das funções f de x igual a cosseno de x e g de x igual a seno de x sobre 2 mais x são coincidentes. Ou seja, o gráfico de f é congruente ao gráfico de h de x igual a seno de x, apenas transladando horizontalmente, tá? Na posição horizontal aí, π sobre 2 unidades, como mostra a imagem a seguir. Olha só. Temos aí a função seno, tá? E temos aqui a função cosseno, e g de x vai ser igual a seno de x mais π sobre 2. Observe que a gente só está transladando aqui, ó, π sobre 2 unidades, ok? Aí vai uma super dica para você ouvir, tá? Matemática multimídia, tempestades solares, tá certo? Temos aí, podcast está disponível aí nesse site, tá? Esse site apresenta 2 áudios que relacionam as tempestades solares com essas funções periódicas. Aí tá trabalhando a interdisciplinaridade, tá? Tão cobrada aí nas nossas provas externas, então vale a pena aí essa dica. Olha só, em caso de dúvidas, qualquer coisa, já sabem onde me procurar, tá certo? Por hoje é só, agora é só exercitar e até mais.